Olá pessoal, né? Espero que estejam todos bem, né? E com saúde aí, né? Nessa pandemia, espero que todos estejam vacinados e quem não está, que esteja na iminência da vacinação, né? Bom, a gente vai tratar aqui, né? Sobre, dando continuidade nos nossos temas aqui do canal, a gente vai falar um pouquinho sobre a nova fatorial, que seria a questão de abordagem de interações entre variáveis, tá? A gente já falou sobre a nova on-way, né? A nova de um fator. E essa nova fatorial, a gente vai, que na verdade lá a nova on-way, ou a nova de um fator, ela vê o efeito de uma variável preditora sobre uma variável resposta, sendo uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, né? Sendo a variável preditora, né, seria a variável quantitativa e a variável resposta qualitativa, né? Geralmente dessa forma, tá? Bom, na nova fatorial nós vamos ter mais de duas variáveis preditoras atuando sobre uma variável resposta, né? Nós podemos ter duas, três, e aí a gente vai partir do pressuposto que uma variável preditora isolada, ela pode ter o efeito, né, na minha variável resposta. Mas quando ela interage com outra variável, essa resposta pode ser mais robusta, né? Até porque em ambientes naturais, por exemplo, não existe só uma variável agindo sobre uma variável resposta, uma variável preditora, né, influenciando diretamente sobre uma variável resposta. Geralmente você pode ter várias. Então, no seu trabalho, por exemplo, você pode encontrar, né, acreditar que existe mais de uma variável, né, preditora influenciando em uma variável resposta. E você pode acreditar que essas duas variáveis interagindo, ela pode dar uma resposta, duas ou três variáveis interagindo, ela pode ter uma resposta mais robusta, né, um efeito mais robusto sobre a sua variável resposta, né? Eu peguei, há um tempo atrás eu fiz um curso com o professor Marcos Vital, né, e aconselho vocês fazer esse curso. Ele é um ótimo professor, né, aprendi muito com ele, né, de estatística e de R, e aconselho aqueles que querem iniciar, se possível, façam o curso dele, que é muito bom. E eu peguei esse exemplo da aula que eu fiz com ele, tá? Porque eu achei um exemplo bom, ele é muito didático, um exemplo didático. Então, trouxe aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre a nova fatorial. Então, o que seria essa interação entre essas variáveis que eu estou falando com vocês? Seria, então, que o efeito combinável dessas variáveis explicativas, ele não seria só a soma dos efeitos. Na verdade, essas variáveis juntas, elas acabam potencializando talvez a resposta sobre um evento que eu estou estudando. Que talvez separadamente eu poderia até encontrar, por exemplo, aqui no exemplo, pode ser que eu estou analisando um efeito que eu acredito que as espécies tenham atividades de competição diferente, né, para uso de recurso, tá? Mas pode ser que também eu possa analisar isso, eu possa achar que tenha diferença entre as espécies. Mas eu também posso acreditar que o sexo, né, existe uma diferença entre sexo, na atividade de competição entre o sexo masculino e feminino. Então observe que eu tenho duas variáveis explicativas aqui, ou preditoras, né, para a competição das espécies. Então neste caso, eu posso analisá-las de forma separadas, mas eu posso analisar de forma conjunta, as duas variáveis interagindo sobre o comportamento da competição, tá? Então eu teria aqui duas variáveis qualitativas, que é a espécie e o sexo, e uma variável quantitativa, que seria a atividade de competição, tá bom? Então eu poderia pensar que essas duas variáveis interagindo poderia potencializar o efeito da competição, tá? Então, vamos supor então que aqui temos os três espécies, né? O pesquisador acredita que tem um comportamento de competição diferente entre machos e fêmeas, mas só que acontece que ele tem três espécies diferentes. Então observe que ele tem duas variáveis aqui,
as espécies e o sexo, tá? E aí, esse comportamento de competição ele vai variar de 0 a 1, tá? Isso aqui é só um exemplo para a gente entender. E aqui estão os valorzinhos da atividade de competição. Aqui está o sexo, né? M para masculino, F para feminino, e aqui está as espécies. Então, o pesquisador ele pode estar preocupado em verificar se esse efeito de competição, então, ele vai diferir entre machos e fêmeas, mas só que no contexto dele tem 3 espécies. Então, neste caso, ele vai ter 2 variáveis explicativas ou preditoras. E talvez a pergunta que ele poderia pensar é: será que o efeito combinado dessas 2 variáveis pode potencializar esse efeito da competição? Né? Será que esses dois, se eu pegar espécie e pegar sexo, será que isso vai ter um efeito maior sobre a atividade de competição? Né? Será que isso podem predizer melhor o comportamento de competição? Né? Então, observe então que diferente da ANOVA, nós temos 2 variáveis explicativas e uma variável resposta. Da ANOVA on-way, né, ou a ANOVA simples, né, aquela ANOVA com um fator. E aqui nós temos uma ANOVA fatorial, que nós temos 2 fatores que podem influenciar na resposta que eu estou investigando. Tá? Então, do pressuposto nós temos que fazer o teste de homogeneidade e variância. É preciso fazer. Então, aqui para a espécie, a gente tem a homogeneidade de variância, né, da atividade de competição. E para sexo também eu tenho homogeneidade de variância. Lembra do teste de Levene? Isso aqui é o teste de Levene. Para que ocorra, para que a gente possa, né, inferir sobre a homogeneidade de variância, a gente pode olhar aqui no gráfico, né, ó, a distribuição dos pontos em torno dessa linha, que representaria a curva normal, né? E isso, desculpa, para teste de normalidade, né? Mas olhando aqui, né, quando eu olho que o P é maior que 0,05, então eu rejeito a hipótese que os dados não têm homogeneidade de variância e aceito a hipótese que os dados têm homogeneidade de variância. Então, sempre que o P dá maior que 0,05, né, significa que meus dados têm homogeneidade de variância. A mesma interpretação para o Shapiro-Wilk, que vê a normalidade dos dados. Né? Lembre que aqui a gente vê a homogeneidade dos resíduos, né? No caso da ANOVA. E aqui então, quem não assistiu a aula de ANOVA, né, acho que não seria interessante vir aqui, mas assistir primeiro a aula de ANOVA antes de vir assistir sobre a ANOVA fatorial, para poder seguir a lógica e raciocínio dos cálculos aqui. Né? Então o teste Shapiro-Wilk também, como ele deu maior que 0,05, nós consideramos que nossos dados também são normais. Então, a nossa análise ela atende os pressupostos, né? Os nossos dados eles atendem o pressuposto para execução da ANOVA fatorial. Então, testamos homogeneidade para atividade, né, de competição para espécie e depois a atividade de competição para sexo, e ambos deram homogeneidade, variância e normalidade. Ok? Então, nós podemos prosseguir com o nosso teste. Então, se eu analisar aqui esses gráficos, né, analisar os efeitos separados, eu vou ver o seguinte, tá, pessoal? Observando aqui. Esse aqui é o intervalo de confiança, né? Já aprendeu a interpretar. Então, a gente vai observar aqui que não há uma sobreposição, né, dos intervalos de confiança, o que nos leva a inferir, né, como não há uma sobreposição dos intervalos de confiança, que essas médias seriam diferentes, né? Essa média de comportamento de competição, né? Mas a gente talvez infere aqui, né, que a espécie 2 e 3 talvez elas seriam mais parecidas. E a espécie 1, ela difere bem, né, das demais. Tá? Mas aqui, como se a gente fizer um tracejado aqui, a gente vai ver que esse intervalo de confiança não sobrepõe a média aqui. Mas, porém, né, a gente observa que essa média, né, ela pode estar dentro desse intervalo de confiança aqui, que está dentro desse intervalo. Mas, provavelmente, se a gente fizesse um teste aqui, né, o teste Tukey, a gente veria que essas médias também são diferentes. Então, a gente poderia inferir, né, pelas sobreposições dos intervalos de confiança, que existe uma diferença, né, no comportamento de competição entre as 3 espécies. Tá? Da mesma forma, nós podemos concluir aqui olhando, né, isso aqui é a média e o intervalo de confiança. Como não há sobreposição dos intervalos de confiança, a gente pode inferir que existe uma diferença na média de comportamento de competição entre machos e fêmeas, sendo o comportamento mais a média do comportamento de competição maior para as fêmeas.
tá? Então existe também diferença do comportamento de competição entre macho e fêmea. Então observem que aqui nós temos tanto as espécies apresentando comportamentos de competição diferentes. Então a espécie é um fator que influencia, né, no comportamento de competição, e o sexo também é uma variável que também nós podemos verificar que também apresenta um efeito na competição, né? Então sendo ele maior para as fêmeas. Tá? Agora eu posso pensar e tentar verificar isso de forma conjunta. Será que essas duas variáveis juntas elas potencializam, né, esse comportamento de competição? Então, quando eu olho aqui, faço um gráfico para ver a interação disso, aí eu vou observar o seguinte. Olha aqui que legal, né? Ó, quando eu pego para a espécie 1, por exemplo, né? Quando eu pego para a espécie 1 e observo aqui, ó, machos, o escurinho são as fêmeas e as bolinhas sem preenchimento são os machos. Então, quando eu olho aqui para a espécie 1, tá vendo aqui, ó, como há uma sobreposição dos intervalos de confiança, eu observo que ele tem a espécie 1 tem uma taxa, né, um comportamento de competição elevado em relação à espécie 2, mas porém não diferencia entre machos e fêmeas. Tá, ó. Agora, quando eu olho para a espécie 2, né, eu observo que fêmeas têm uma maior comportamento de competição, e aqui tem um menor, as fêmeas, desculpa, tem um menor e os machos maior. E é diferente entre macho e fêmea, né? E aqui eu observo também, né, ó, que para a fêmea é maior na espécie 3 e é menor nos machos aqui. E também são diferentes por não ter uma sobreposição desse intervalo de confiança, né? Então eu observo, quando eu estou comparando aqui, né, estou comparando as espécies, tá, ó, comparando a espécie. Agora, se eu comparar entre as espécies, eu vou observar, né, ó, que a espécie 1, os machos têm uma maior taxa de competição, as fêmeas, desculpa, aqui na espécie 2 as fêmeas têm uma baixa competição, uma baixa comportamento de competição, e na espécie 3 é onde eu encontro uma maior, né, comparando entre as três, um maior comportamento de competição. Então eu estou comparando agora as espécies, tá, pessoal? Antes eu estava comparando os sexos, e agora eu estou comparando as espécies. Então eu estou observando também aqui entre os machos, que os machos aqui da espécie 1 têm uma maior taxa de competição, né? Ó, aqui na espécie 2 os machos, né, é menor em relação a 1, e a espécie 3 são os machos têm uma menor taxa de competição quando eu comparo, né, os machos das três espécies, né? Ó. Então observe que eu posso comparar, tá, nesse gráfico aqui, machos e fêmeas da mesma espécie, machos e fêmeas da mesma espécie, machos e machos, né, ó, macho e macho entre as espécies, e fêmeas e fêmeas e fêmeas de espécies diferentes, né? Então aqui seria um gráfico onde eu consigo ver a interação entre essas variáveis, beleza? Aqui são os efeitos separados, conforme a gente havia observado no gráfico anterior, tá? Então, se eu olho aqui agora, né, ó, se eu olhar aqui, a bolinha é a espécie 1, né, ó, conforme a gente viu como uma sobreposição, né, ó, nos intervalos de confiança, provavelmente não vai ter diferença entre fêmeas e macho da espécie 1. A bolinha aqui é para a espécie 2, então provavelmente eu vou ter, né, ó, é uma outra forma de mostrar a interação, tá, pessoal? É uma outra forma de representar o efeito da interação entre as variáveis. Se eu observar aqui agora também, né, ó, como não há uma sobreposição das barras, né, dos intervalos de confiança, eu vou observar que fêmeas e machos da espécie 2 têm comportamento de competição diferente. E aqui, né, quando eu olho para o quadradinho, que é a espécie 3, eu também vou observar como não há sobreposição dos intervalos de confiança, que tem uma diferença entre machos e fêmeas no comportamento de competição. Se eu olho aqui entre as fêmeas, eu vou observar que a espécie 2 é a que tem menor comportamento de competição, e a espécie 3 é a que tem um maior comportamento de competição, né? A mesma coisa que eu olho para macho, a espécie 2 tem um comportamento intermediário de competição, a que tem um maior comportamento de competição é a espécie 1,
e eu vou observar que esses comportamentos são diferentes entre os machos, porque eu estou vendo aqui que não há sobreposição dos intervalos de confiança. E aqui, né, quando eu olho nas fêmeas, né, a espécie 1 e a espécie 3, elas provavelmente teriam um comportamento parecidos, né? Observe aqui que os intervalos de confiança quase sobrepõem as médias, certo? Então isso aqui é uma análise, tá, pessoal, que a gente pode... E aqui está o resultado dessa análise. Adotando um P de 0,05, eu vou observar o seguinte. Quando eu faço lá, depois eu vou fazer uma aula ensinando a rodar isso no R, a gente vai observar que tem um efeito significativo, né? Ó, existe uma diferença, né? Existe um efeito significativo no comportamento de competição entre as espécies. Tá, ó, espécie 1, 2 e 3. E esse P é bem significativo, né? Ó, é 0,008. Tá, ó. Quando eu olho o sexo, ele também tem um efeito no comportamento de competição, né? Então, tem diferença no comportamento de competição entre machos e fêmeas. E aqui também está falando que tem diferença no comportamento de competição entre a espécie 1, 2 e 3. Mas agora, quando eu analiso as duas, né, espécies e sexo interagindo sobre o efeito de competição, observe que o P ele é bem pequenininho, né? Ó. Aqui, ó, 0,46 exponencial a 8. Que significa dizer que tem 8 zeros na frente desse 0,3. É quase zero, né? A probabilidade da interação dessas duas variáveis sobre o comportamento de competição, a probabilidade de não existir um efeito da interação dessas duas variáveis é quase nulo, né? Quase impossível que isso não interfira, né? Então, a minha confiança em rejeitar a hipótese nula é muito grande aqui. Ou seja, em falar que o efeito dessas duas variáveis sobre a variável resposta, que é o comportamento de competição, não existe, né? Então, eu tenho muita confiança em falar que essas duas variáveis juntas, elas têm um efeito maior, elas duas interagindo, elas têm uma resposta maior sobre o comportamento de competição quando eu levo em consideração o sexo e as espécies, eu vou ter uma resposta melhor para entender os comportamentos de competição. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E repassem para os seus colegas para que a gente possa ter mais pessoas com maior conhecimento, publicando trabalhos com melhores qualidade, usando essa ferramenta que é a bioestatística. Grande abraço e até a próxima.